Olá, esta é a questão 174 do Enem 2022, o caderno azul, e o tema que nós vamos resolver é um tema de geometria espacial, o cálculo de volume de esfera e cilindro. Antes de iniciar a resolução da questão, gostaria que você se inscrevesse no canal, caso não seja inscrito, para acompanhar as postagens semanais e divulgasse o conteúdo aí de matemática para os interessados em realizar o Enem 2023. E a questão 174 diz o seguinte: peças metálicas de aeronaves abandonadas em aeroportos são recicladas. Uma dessas peças é maciça e tem o formato cilíndrico, certo? Formato de um cilindro, cuja medida do raio, aqui do raio da base, é igual a 4 centímetros e a altura igual a 50 centímetros. Ela será derretida e o volume do metal será utilizado para a fabricação de esferas maciças, cujo diâmetro é de 1 centímetro, a serem usadas para confeccionar rolamentos. Para estimar a quantidade, a quantidade de esferas que poderão ser produzidas a partir de cada uma dessas peças cilíndricas, admite-se que não ocorra perca de material durante o processo de derretimento. Quantas dessas esferas poderão ser obtidas a partir de cada peça cilíndrica? Então aqui nós vamos ter que achar a relação entre os dois volumes, tá? Eu vou me meter aqui a desenhista e vou fazer mais ou menos o desenho só para ficar mais fácil aqui de explicar, para vocês poderem compreender o cálculo e também as medidas que foram oferecidas aí no desenho. Então aqui nós temos o cilindro, tá? E esse cilindro aqui ele tem 50 centímetros de altura, tá? E o raio da base, que é a distância do centro aí até a borda, que é a parte do círculo, tem 4 centímetros aí que foi dado no exercício. E ele vai usar uma relação de uma peça no formato esférico, tá? Que tem as dimensões aí do diâmetro igual a 1 centímetro. Então, se eu medir de uma borda a outra, que é isso que nós chamamos de diâmetro, são as relações lá do círculo, eu tenho 1 centímetro. Ele quer saber quantas dessas peças, dessas esferas, podem ser produzidas a partir do derretimento desse cilindro. Então nós vamos ter que calcular o volume, tá? Então o volume do cilindro é igual a π vezes r elevado a 2 vezes a sua altura, e aí eu vou calcular, não vou substituir valor para π, porque depois a gente consegue cancelar. Então vai ser o seguinte, vai ser 4 elevado a 2 vezes 50, que é a altura. Nem vou usar as medidas também, tá? Então vai ser o seguinte, ó, vai ser π vezes 16 vezes 50. Quanto que dá 16 vezes 50? Vai ser o volume aqui que nós vamos fazer aqui no cantinho, 16 vezes 50, 0 vezes 16 é igual a 0, 5 vezes 6 é igual a 30, vai 3, 5 vezes 1, 5 com o que subiu é igual a 8. Então significa dizer que o volume do cilindro é igual a 800 π. Agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos calcular o volume da esfera e nós vamos fazer o seguinte, eu vou colocar um n nesta equação aqui do volume para saber o número de esferas, que vai ser igual a esse volume aqui, tá? E o volume da esfera é dado pela seguinte fórmula, que é 4π sobre 3 vezes o raio elevado ao cubo, tá? Então aí nós vamos achar uma relação de igualdade entre esses volumes. Bom, eu vou começar fazendo lá
o π eu vou deixar por enquanto, tá? Depois a gente consegue cancelar. E aqui eu vou usar, acho que fica mais fácil fazer com fração, porque a gente vai cancelar com a fração de 4/3. Então eu vou colocar aqui que é meio, é 1/2, que é metade ali do raio. Isto elevado à terceira potência. Então vai ser o volume é igual a N, né, que é o número de esferas que nós vamos ter que descobrir, 4 terços aí de π, e aí vezes meio elevado à terceira, que vai ficar igual a 1, e na parte de baixo vai ficar igual a 8, simplificando aqui para ficar um pouquinho mais fácil o cálculo, aqui vai ficar 1 e aqui vai ficar 2, 1 vezes 1 é igual a 1, né? E vezes o π ali, eu vou manter o π, e 3 vezes 2, ou seja, o volume que nós vamos encontrar ali vai ser N esferas, cujo volume é igual a π, né, que sobrou só o π aqui, 1 vezes o π dá o próprio π, e 1 vezes o π de novo vai dar o próprio π, sobre 6. Então, cada esfera tem o volume de π sobre 6. E aí nós vamos achar a relação que a gente precisa calcular o número total de esferas que vai ser construída a partir desse volume. E aí é só a gente fazer uma relação de igualdade aqui, né? Então vai ser, ó, 800π é igual a N esferas, que eu não sei ainda, vezes π sobre 6, que é o volume de uma esfera somente. Esse 6 ele está multiplicando, pode passar dividindo, então 800 vezes 6 vai ser igual a 4.800, perdão, π, certo? É igual a N vezes π. Esse π ele está dividindo, está multiplicando, o contrário de multiplicar é dividir, então eu posso escrever 4.800 π sobre o π, né, que é o número que está lá ali multiplicando. Cancelando esses dois camaradas, eu vou encontrar o valor do N, e eu posso escrever que N é igual a 4.800. Isso implica dizer o seguinte, que a partir do volume do cilindro, que é 800π, eu consigo construir 4.800 esferas com o diâmetro de 1 centímetro, que é o que falou aí no exercício, tá bom? Então é isso para a aula de hoje, corresponde à alternativa D, né? Antes que eu esqueça de falar, e bons estudos aí, qualquer dúvida pode colocar nos comentários, e a gente vai tentando ajudar vocês na medida do possível, tá bom? Um abraço a todos, até!